Olá pessoal, eu sou o Noé do canal Descobrindo o Homem e estou de volta com vocês na apresentação das terças-feiras, onde a gente fala sobre assuntos diversos de medicina. Hoje eu escolhi falar para vocês de um assunto bem atual e que tem acometido a nossa população, que são as viroses da dengue, chikungunya e zika. Essas doenças são causadas por vírus. A gente chama esses vírus de arbovírus. Arbovírus não é uma classificação taxonômica dos vírus, mas uma classificação que agrupa esses vírus naqueles que têm como mecanismo principal de disseminação e de contaminação o uso de artrópodes ou de vetores. No Brasil, o principal mosquito de transmissão é o Aedes aegypti. A característica desses mosquitos é a capacidade de manter esses vírus vivos em seus sistemas sem sofrerem danos por esses vírus e transmiti-los ao homem quando picam para poder sugar o seu sangue. Eles injetam primeiro uma saliva e esses vírus estão presentes na saliva do mosquito e fazem a contaminação do homem e posteriormente levam a doença específica que foi transmitida. Mas existe um outro tipo de mosquito que tem a capacidade de fazer a transmissão dessas doenças. Ele se chama Aedes albopictus. No Brasil entrou mais ou menos pela década de 80, ele veio da Ásia, onde ele é o principal vetor dessas doenças. Ele tem hábitos diferentes do Aedes aegypti. O Aedes aegypti é metropolitano, ele já se adaptou a viver na cidade, ele consegue se reproduzir em locais artificiais e tudo mais. Agora, o Aedes albopictus é mais silvestre, ele gosta mais de ficar em locais afastados, em florestas, em matas. Então, eles acabam acometendo pessoas que vivem mais na zona rural e na zona suburbana. No caso do Brasil, não é um vetor para o qual a gente tenha que dar muita atenção, porque não é o principal transmissor. E nem se tem provas de que ele esteja fazendo transmissão dessas doenças também. Considerando o que a gente acabou de falar a respeito dessas doenças, a gente consegue perceber por que é tão importante destruir o vetor ou inibir a reprodução do vetor. Porque é através deles que as pessoas são contaminadas. É muito difícil o tratamento da doença propriamente dita, porque nós não temos medicações específicas contra os vírus, não existem antibióticos capazes de destruir os vírus. Quando a gente está infectado, a gente sara, na maioria das vezes. Mas isso acontece porque o nosso próprio sistema imunológico acaba desenvolvendo um mecanismo para se livrar desses vírus. Mas ainda não temos remédios eficazes na destruição desses vírus. Após esse breve preâmbulo, então a gente vai iniciar uma apresentação de slides para que as pessoas possam ver com mais detalhes as características específicas de cada uma dessas doenças e aprender a diferenciá-las à medida que elas vão evoluindo. Então vamos iniciar os slides falando características específicas das doenças dengue, chikungunya e zika. Doença causada pelo vírus, arbovírus, como eu já expliquei, transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, que é o principal vetor de transmissão dessas doenças no Brasil. Qual a procedência? Todas vieram da África. Sabemos que dengue teve início no Egito e a chikungunya e zika em pontos diversos da África. Primeiros casos no Brasil. No final do século XIX, tivemos casos no Rio de Janeiro e em Curitiba de dengue. De chikungunya, 2014, tivemos epidemias no Oiapoque e em Feira de Santana. E zika, em 2015, em uma infestação em Natal. Quais são os sintomas? Vamos começar falando de dengue. Primeira coisa é o aparecimento súbito de febre alta, entre 39 e 40 graus. Dores articulares, cotovelos, punhos, joelhos, quadril, etc. Dor muscular, a pessoa apresenta bastante dor de cabeça e uma dor muito característica da dengue, que é uma dor atrás dos olhos. Às vezes apresenta manchas vermelhas com coceira. Quais são os sintomas da chikungunya? A chikungunya apresenta febre alta, de 39 a 40 graus também, e súbita. Inchaços nas articulações. As articulações ficam inchadas. Elas causam dores tão intensas que as pessoas acometidas têm dificuldade de fazer tarefas do dia a dia,
como, por exemplo, cozinhar, tomar banho, escovar dentes, etc. Ela causa uma diminuição do estado geral, um mal-estar muito grande. A pessoa fica realmente debilitada. E manchas vermelhas são frequentes e com bastante coceira, uma coceira intensa. No caso da zika, às vezes não tem febre ou se tem febre é uma febre baixa. Dores menos intensas nas articulações, entretanto, tem dores nas extremidades, dos dedos das mãos, dedos dos pés, às vezes acompanhadas de inchaço. A pessoa tem olhos vermelhos e tem uma intolerância muito grande à luminosidade. Elas têm vontade de ficar no escuro, incomoda a luz aos seus olhos. Manchas vermelhas apresentam também e com bastante coceira. Quais são as complicações? Dengue pode haver comprometimento de órgãos, como por exemplo pulmão, coração, fígado, rins e o sistema nervoso central. Existe a forma hemorrágica da dengue, que é aquela em que existe um consumo muito grande das plaquetas e a pessoa vai tendo dificuldade em fazer a coagulação do seu sangue, causando hemorragias. E isso é uma forma muito grave da doença. E também pode acontecer outras complicações que favorecem a infecção ou injúrias para o corpo, como por exemplo para o pulmão da pessoa, para o coração, para o sistema nervoso, etc. Na chikungunya, a complicação mais importante, mais comum, é a persistência das dores por meses e às vezes até anos. No caso da zika, é o comprometimento neurológico do sistema nervoso, que pode dar debilidade muscular, a pessoa ter problemas de força e de movimentação de músculos de alguns dos seus membros. Possibilidade também de reação autoimune. Autoimune é quando o nosso corpo reage contra a gente mesmo, causando lesões neurológicas graves, como, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré, que a gente citou aqui, onde vai vendo um acometimento neurológico da coluna e ela pode subindo e causar até dificuldade ou impossibilidade de respiração. São quadros muito graves que podem ser fatais para as pessoas, assim como paralisia cerebral. Quais são os riscos para as grávidas e para os recém-nascidos? Dengue. A infecção congênita não é muito frequente e existe o risco de sangramento no útero da mãe. Como eu já havia explicado anteriormente, acaba tendo um distúrbio de coagulação em algumas formas mais graves ou mais intensas dessa doença, que é a dengue. Na chikungunya, a mãe só transmite a doença ao bebê se ela adoecer próximo da data do parto. E nesse caso, o nenê vai se infectar e em 50% das vezes ele vai adquirir problemas do sistema nervoso central, no coração e da pele. E são realmente problemas graves. No caso da zika, tem se estudado ultimamente malformações congênitas, se a mãe é infectada nos primeiros meses de gravidez. Porque no início da gravidez, o feto está em formação em todo o seu sistema, inclusive no sistema neurológico. E se essa infecção é passada para o feto, no seu processo de evolução, ela causa problemas no desenvolvimento desse, podendo causar vários tipos de atrofias de desenvolvimento. Mas o que está mais preocupando a população são os quadros de microcefalia. Microcefalia é o termo que se dá para quando nasce com uma atrofia na formação do sistema nervoso central e a cabeça é pequenininha. Quais são os sinais de alarme? Na dengue, sinais de alarme seriam sangramentos, febre que não cede, dor abdominal intensa, vômitos persistentes e desidratação. Na chikungunya, o sinal de alarme é quando a pessoa que é contaminada tem idade acima de 45 anos e são doentes crônicos, como, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, algumas doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus eritematoso. Na zika, dormências nas extremidades, dificuldades para caminhar, alteração neurológica e paralisia facial são complicações e sinais de alarme, que precisa ter cuidados médicos mais específicos. Agora esse é um slide de referências do local onde eu tirei a maioria dessas informações. O material foi pesquisado em divulgação do Portal Brasil, que teve também informações da Fiocruz. Essa foi uma pequena explicação, então, a respeito dessas doenças, e eu espero que tenha deixado claro para as pessoas a importância que tem a gente combater o vetor, ou o mosquito causador da doença. Se vocês gostaram, coloca um joinha aí embaixo para a gente, vão visitar nossa fanpage,
se inscreva em nosso canal. Se tiver alguma pergunta a fazer, também pode colocar essas perguntas na fanpage. A gente vai tentar responder para vocês. Muito obrigado e até a próxima terça-feira.